Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do VersaCast, analisando as obras do PAS 3. Seguimos com a literatura e o convidado de hoje é o professor Yuri. Bem-vindo, Yuri. Muito obrigado, Sofia. Pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma obra muito importante do PAS 3, que é o 15 de Raquel de Queiroz. E aí já fica avisado que essa obra é grande e o episódio também, então vamos nessa. Então, pessoal, Raquel de Queiroz é uma escritora muito importante da nossa literatura. Há algum tempo não vinha sendo cobrada em provas e o PAS vai novamente trazê-la como grande referência. E Raquel de Queiroz é uma escritora natural do Ceará e que trouxe para a literatura brasileira, desde muito jovem, uma grande quantidade de temas e obras de grande relevância sobre a questão do Nordeste, e principalmente do Ceará. E essa escritora, ela, logo quando lança a obra O 15, ela já traz consigo uma narrativa muito forte e com grande relevância para a literatura brasileira, desde o dia que foi lançada a obra. E com quantos anos que ela escreveu essa obra? Essa obra, que foi escrita no ano de 1930, então, logo ali, iniciando a segunda fase modernista, a autora tinha apenas 19 anos. Nossa, quando a obra é lançada. Nova. Muito jovem. E ela, assim, a gente comenta, tinha 19 anos, aquele ano faria 20, e algumas versões do livro atualmente apresentam um pós-fácil do Mário de Andrade, autor da primeira fase. E ele comenta como uma garota tão jovem, Mário de Andrade já além dos 40 anos, comenta, né? Como uma garota tão jovem faz um livro de tanta relevância para a literatura e tão jovem. Então, o Mário de Andrade mesmo, ele já famoso naquele tempo, ele já coloca ali seus comentários de um leitor que gostou e que admirou. Inclusive, ele critica a Raquel de Queiroz por não ter feito um prefácio demonstrando toda a qualidade da obra. Então, tipo, por que ela não exaltou tanta coisa, deixou um prefácio pobre que não dá a dimensão da grandiosidade do que ela fez? Bom, o livro O 15 é o primeiro livro da autora, mas essa autora, como eu mencionei, traz outros textos, outras temáticas importantes dentro da literatura. Ela constrói também Caminho de Pedras, que é uma obra, por exemplo, que cai na FUVEST este ano. Ela tem... A Raquel de Queiroz viveu muito. Quando eu falo viveu muito, ela nasceu em 1910 e ela falece em 2003. Então, nossa, quase 100 anos. Quase 100 anos. E ela tem uma obra dela, que é uma das últimas, que é a Memorial Maria Moura, que é de 1992, virou minissérie na Globo. Então, tem a minissérie. Inclusive, a protagonista é a Glória Pires, que faz, e é uma minissérie muito bem produzida e baseada na obra, né, desta autora. E Raquel de Queiroz, ela, como eu falei, viveu 93 anos, ela lançou seu primeiro livro com 19, ela retrata muito do seu espaço regional, que é o Ceará, falando de coisas do interior e da capital, Fortaleza. Ela constrói uma trajetória literária muito ampla. Nos anos 30, por exemplo, ela chegou a ser presa na época da ditadura de Vargas. Então, ela e outros escritores acabaram presos. Interessante, né? Porque é um conteúdo do PAS 3, não, século XX na história. Então, nós tivemos Graciliano Ramos preso por questões de críticas a Getúlio Vargas. Raquel de Queiroz, por ser considerada subversiva ou que escrevia temáticas que não eram bem vistas, porque muitas questões sociais. Nós tivemos o Jorge Amado, que também foi preso, já por causa da sua vinculação ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB, né, Partido Comunista Brasileiro. Raquel de Queiroz e Jorge Amado tiveram livros queimados, como se fosse uma forma de, ninguém lê. E aí, enfim, então temos essas curiosidades, né? Isso nos anos 30, né? Que é o período da ditadura de Vargas, e que, por exemplo, o Drummond falou muito disso na sua literatura, né? No quesito ditadura ou regimes totalitários, ou questões socioeconômicas, né? Que já é o vínculo com a obra do PAS 3, que é o Elegia 1938. Agora, a Raquel de Queiroz chega ali nos anos 40, 50 escrevendo, e
ela vai depois, né, tendo aí as obras com maior espaçamento e aí, obviamente, um trabalho maior. E nessa carreira toda, ela chegou a entrar na ABL? Ela é a primeira mulher que entra. Nossa, ela foi histórica. Ela não só entrou, como foi histórica. Exatamente. Em 1977. Mas aí vem uma reflexão bastante pertinente, que demorou mais de 70 anos para uma mulher entrar na ABL. E ela entra num contexto, né, em 77, e a primeira mulher deveria ter sido lá na inauguração, que foi a Júlia Lopes, mas ela foi barrada, porque membros da ABL, ou seja, isso foi em que ano da Júlia Lopes? A Júlia, na fundação, nos anos de 1900. E aí a Júlia Lopes, ela seria a primeira mulher, mas houve uma reunião e decidiram que seguiríamos a regra da Academia Francesa de Letras, que era a inspiração. E na Academia Francesa de Letras não havia mulheres. Mas tem um toque de crueldade. Quem entra é o marido dela. Nossa. E não porque ele pediu, mas porque foi escolhido como uma forma de... desculpa, vamos colocar seu marido. A crueldade ainda teve uma roupagem de amenizar o problema. Sim. E aí entra o Filinto Almeida, que não é um escritor ruim, mas não é bom não era na destaque. Qualidade dela. Exato. E ainda, por cima, ele tem uma ascendência portuguesa. Em academia brasileira, fica essa reflexão. Enfim, Machado não participou dessa pataquada. Então, Machado ainda nos representa. Vamos lá. Segue isento de culpa. Segue isento. E só para mencionar um detalhe da BL, para nós seguirmos com a Raquel, hoje, né, os últimos nomes que entraram na BL, a maioria foram mulheres. Sim. Então, tivemos aí a Miriam Leitão, a Lília Soares, a Fernanda Montenegro. Então, nomes femininos, Ana Maria, da obra Defeito de Cor, que foi a primeira mulher negra, né, que entrou neste ano. Então, nós temos aí nomes de peso femininos que entraram na BL e que tem aí, obviamente, né, aos poucos, assumindo maior protagonismo. Exatamente. Bom, vamos voltar a Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz, no 15, traz para nós alguns pontos muito importantes. Então, o que acontece? Né? Nós temos, logo de cara, esse título, O 15. Por que esse título? Esse título, ele faz referência ao ano de 1915. Em 1915, o que aconteceu? Né? O livro foi lançado em 30. 1930 saiu o livro. Há 15 anos, ou seja, em 1915, tinha ocorrido uma tremenda seca no Ceará, uma estiagem que durou mais de 7 meses. Nossa! E aí, o que a gente tem que pensar, e sempre que você vai fazer prova, quando pega esses textos, e muitas vezes nós vamos trabalhar as obras em sala, ou aqui, por exemplo, num podcast, comentando e falando. E aí, o que facilita, talvez, entender a obra, na visão de quem vai ler, seja o professor ou o aluno, é pensar no lugar do outro. Então, eu não posso, com a cabeça de 2025, olhar para a seca e falar, Brasília, por exemplo, ficou 5 meses, 6 meses sem chuva, um período aí atrás, tivemos racionamento e eu passei, então, pela seca. Aí, eu te pergunto, a maioria das pessoas que está assistindo não deixou de beber água no dia, não deixou de tomar banho, provavelmente. Algumas pessoas podem ter passado por situações mais tensas nas áreas mais periféricas, mas, no geral, a vida seguiu. A caixa d'água resolveu o problema, a estrutura urbana resolveu o problema. Exatamente. Para aqueles que tinham caixa d'água em casa, nem sentiram, normalmente, né? Ok, em casa, muitos têm. Ele nenhum sentiu nada, porque tinha um reservatório. Agora, nós pensarmos há 110 anos atrás, né? Há 110 anos. Aí eu vou e penso, há 110 anos, no meio do sertão, sem sistema de distribuição de água, com açudes secando, ficar sem água se torna uma situação tensa. E aí a Raquel de Queiroz pegou 2 fatos. Ela pegou o ano de 1915, essa grande seca, que provocou um grande êxodo do meio rural para o meio urbano, e Fortaleza era o direcionamento dos retirantes. E o segundo fato,
que aí aparece ali por volta do capítulo 15º, no final dele, que esses retirantes vão para campos de concentração de flagelados. Nossa. O Ceará passou por uma grande seca em 1877. Essa primeira grande seca, ela provocou a ida de muita gente para a Fortaleza. Então, atrapalhou, trouxe dificuldades para aquele espaço urbano naquele momento, ainda muito embrionário. 1877. Quase 40 anos antes da obra. Isso. Do contexto da obra. Do contexto de 1915. 1915 é uma próxima seca. Aí a prefeitura e o governo estadual organizaram de uma forma diferente. Chegou gente. E não é um chegar gente assim, chegou no total 100 pessoas. É chegar 100 pessoas num dia. E no outro dia. E no outro dia. E é chegar no final de um período de 3 meses, porque já está no período de 5 a 6 meses de seca. Então a galera vai chegando porque não aguenta mais. E aí o que acontece? Vão chegar num período de 3 meses, 20 mil, 30 mil, 50 mil pessoas desempregadas. Uma cidade de 1915. Exato. E aí você imagina, em 1915, essa quantidade de pessoas chegando, aí o que fez a prefeitura? Criou um campo de concentração, cercou essas pessoas. Nos relatos da época, quando a gente pesquisa, diz lá que enquanto haviam 3 mil pessoas, mais ou menos, estava dando certo ter comida e agasalhos, roupas, né, para essas pessoas. E aí, de repente, aumentou para 8 mil, 10 mil, aí virou o caos. E aí eles vão pegar uma região chamada Alagadiço, lá em Fortaleza, e vão colocar essas 8 mil, 10 mil pessoas. Tá. Depois, em 1932, tem outra grande seca. E aí vem um fato, uma curiosidade / informação. O livro lá saiu em 30. 2 anos depois teve a grande seca de novo. Aí a prefeitura criou mais campos de concentração ao governo estadual, que quase criou uma barreira para Fortaleza. E aí ficou Fortaleza com mais ou menos próxima a 2 mil indivíduos. Só que tinha lugares em outras cidades próximas a Fortaleza que chegou a ter 28 mil pessoas. Nossa, olha que disparidade. E aí é muita gente que era impedida de chegar a Fortaleza. E essa obra que nós estamos falando vai mostrar isso. E aí nós temos que observar a narrativa, como a Raquel de Queiroz prepara. E dentro dessa estrutura narrativa, o que acontece? Nós temos 2 núcleos a serem observados. 2 núcleos de personagens. Personagens com condição econômica e os personagens retirantes. Tem uma coincidência entre o primeiro grupo e o segundo. Nós temos 2 indivíduos que são trabalhadores braçais, são vaqueiros. No núcleo rico, chama-se Vicente. E Vicente, qual que é a referência? Ele gosta de trabalhar como vaqueiro, mas ele tem posses. Então ele sobrevive bem. Isso, ele vai virar a seca e o pesar dele é ver o boi morrer. Entendi. E não porque ele não vai ter trabalho, não, mas é a questão econômica. Junto com o Vicente, eu tenho Dona Inácia, que é uma senhora, e essa senhora tem uma neta, que é a Conceição. Conceição e Vicente, existe durante a obra, parte da obra, uma sensação de vínculo entre os dois. Vínculo não só porque eles são primos, mas um vínculo que dá a entender que, quem sabe, os dois pudessem ficar juntos em um dado momento da obra. Ter um vínculo de namoro, casamento. Temos essa sensação e há cenas de desejo carnal. Tá. A primeira cena do livro é Dona Inácia segurando uma medalhinha de São José e beijando e rezando. Por que São José? Até um aluno falou, professor, não é São Pedro da chuva? Falei, olha, São Pedro o pessoal fala, mas São José ninguém fala, né? Por que é São José? No final de março é o dia de São José. E aí, na obra, nós vamos ver o seguinte, no outro núcleo de personagens, que é onde está Chico Bento, que é o protagonista da parte mais afetada, Chico Bento, ele recebe uma carta
do administrador da fazenda, que é da Dona Maroca. Mas Dona Maroca, você vai ouvir esse nome agora e é isso, pessoal. Preocupa com ela não. E ela é a dona da terra ali, onde o Chico Bento trabalha, e o administrador da fazenda é sobrinho dela. E manda uma carta dizendo o quê? Olha, se não chover até o dia de São José, é para soltar o gado. Nossa. E o que significa soltar o gado? Na carta, o administrador explica que é para soltar o gado, porque não vamos ficar a gastar dinheiro comprando caroços e alimento para o gado magro, que não vai se recuperar, e a gente não vai ganhar nada com isso. Resumindo, é isso. Mata o gado, em vez de abre alimentar. A porteira e manda embora. O Vicente descreve uma vaca que está muito bichada, está com muito carrapato. É carrapato no focinho, é carrapato na pele, é carrapato na pata, carrapato na teta da vaca. Em toda parte tem carrapato nessa bichinha. E aí o que acontece? Esse animal não dá nem para o sacrifício para pegar um pouco de carne, porque pode estar tudo contaminado. Logo, né, nós observamos que o Chico Bento ele retarda uma semana para soltar o gado, torcendo para a chuva vir. Depois do dia de São José. Exatamente. Depois do dia de São José, ele espera uma semana. Não vem a chuva. E aí, o que acontece? O Chico Bento fica muito triste. As mulheres da fazenda, que são as esposas, as mulheres que são das pessoas do trabalho ali, ficam muito tristes, porque é sinal do quê? Acabou o trabalho. E o gerente ainda escreveu na carta: se você quiser ir embora, não tem problema. Se você quiser ficar na Fazenda das Aroeiras, que é essa fazenda, pode ficar. Mas não vai ter função, ou seja, não tem salário. Então, o Chico Bento, a parte dele é tristeza, é porque agora ele vai ter que ir embora. E o Vicente, a tristeza é que os animais vão morrer. Bom, então são duas visões no mesmo contexto. Muito contrastantes, né? Exato. Duas realidades bem distintas. Com certeza. E aí o que acontece? O Chico Bento, ele tem ali ainda 3 cabeças, né, de gado, 3 reses, como é o termo da obra. Tem uma roupa de couro e ele vai tentar negociar justamente com o Vicente, que é uma das poucas pessoas que teria condição econômica para comprar. E aí nisso, o Chico Bento vai lá negociar, pede 40 mil pela roupa e 40 mil por cada cabeça de gado. Vicente diz, aqui é 25 a 30 mil cada cabeça. E aí nós percebemos o quê? Você aceita o que está sendo oferecido, não tem como comprar, porque só tem... Não tem negociação, né? Não tem como você mediar uma negociação razoável. E o que acontece? O Chico Bento, então, sai de lá com um pouco mais de 40 mil, não é muita coisa. Em vez de 160, que seria a roupa mais os 3 mais as valores. 3 cabeças de gado. E ele ainda tem a situação de ter vendido um animal, outro trocar em um troco, trocar por outro animal em um troco, e não vender o outro. O que faz Chico Bento? Chico Bento tem um sonho. O sonho dele é ir para a Amazônia. Mas por que a Amazônia? A Amazônia, na cabeça de Chico Bento, é o local que as pessoas estão indo e se enriquecendo. E ele não coloca a justificativa nesse momento, mas o que dá para entender, em 1915, é o ciclo da borracha. Sim. E aí nós temos ali a Amazônia e o Acre como referência. O Chico Bento, então, ele faz o quê? Ele vai e conta para a esposa seus planos. A esposa não quer sair dali, mas não tem o que fazer ali. E aí a esposa vai e faz o quê? Aceita. O que o Chico Bento diz? Temos a opção de pegar o governo está dando viagem de trem. Essa região que eles estão chama-se Quixadá, no interior do Ceará. Então o trem sai de Quixadá e vai para Fortaleza. E de Fortaleza pega um navio e vai para o Amazonas. Então 2 passagens que o governo estaria dando. Ele chega para pegar as passagens na estação de trem e não tem mais. Ele fala, mas e aí? Aí o cara fala, daqui 1 mês você volta. Ele fala, mas não tem 1 mês. O que eu vou fazer com o que ele vai fazer, né? O que ele tem ali de comida é um animal que ele matou e salgou a carne. É isso que ele tem. E farinha. E aí o Chico Bento vai saindo ali meio bastante bravo, meio chateado. Aí o cara fala, mas né, não tive o que fazer, o intermediário, né, entre o governo e as pessoas.
porque chegou aqui o fulano, que é o Matias Paruara, e eu tive que ceder para ele 50 passagens. E aí já sou estranho. Por que Ou uma seja, pessoa tinha pegou alguém 50? E aí o Chico Bento, ouve aqui, sai aqui, ele fala, volta aqui amanhã que eu vejo. Não sabemos se daria certo ou não, mas o cara fala. Chico Bento vai a um comércio local do Zacarias, reclama, xinga o governo. Aí o cara fala, bem, o problema não é o governo, o problema é o intermediário, que é um ratuíno. Nossa, ele já vira e aí a culpa dele. E o Zacarias fala, esse intermediário, o que ele está fazendo? Ele pega a passagem e negocia. Aí você entende que aquele cara com 50 passagens comprou, ele não ganhou. Então, o intermediário entre o governo e o povo está ganhando dinheiro. Está impedindo o acesso do povo. Exato, está vendendo para quem paga. Então, corrupção, né? Então, está tendo essa situação. E o indivíduo ainda fala assim, estão levando muitos homens, outro dia já levaram 40 homens lá para o Acre. Homens solteiros, destaca isso. Por quê? Porque o solteiro é desimpedido, não tem problema, então vai para lugares inóspitos, né? Ou mais difícil acesso naquele tempo. Imagina chegar no Acre em 1915, via navio, o tempo que não era, as doenças que tem, enfim, mais difícil do que hoje. E aí o que aconteceu? O Chico Bento ainda recebeu a seguinte frase daquele cara lá, vai a pé. O Chico Bento fala, eu, mulher, 5 filhos e a cunhada, que é a mocinha. E com criança é a morte. Essa é a frase do Chico Bento. Ir com criança é a morte. E aí nisso ele não tem outra opção e vai a pé. Nesse ir a pé, vão acontecer, aí começa a retirada. Então é a ideia do trajeto pelo sertão. E aí começa o problema, porque você vai começar a ter o quê? A fome acompanhando essas pessoas. Cenas de morte, animais mortos pela estrada, pessoas doentes, muita coisa. O leito seco do rio, o ambiente árido. E aí nisso, uma das questões aí que surge é um grupo de retirantes que passa por eles. Aliás, o Chico Bento passa por um grupo de retirantes que estava ao redor de uma vaca morta. E essa vaca, o pessoal está querendo cortar para pegar carne. E Chico Bento vira para um grupo e fala, para que vocês vão pegar essa carne? Está estragada, está podre. Não, mas é melhor para a gente do que para os urubus. Aí Chico Bento vai, chama esse grupo e fala, eu vou dividir a carne que eu tenho com vocês. Então Chico Bento é uma pessoa boa, aí ele divide a carne. Só que isso vai causar problemas mais à frente, porque vai acabar a comida para a família. E aí nisso, eles vão parar num local, vai ter mandioca, a mulher vai pegar, vai começar a fazer biju, vai começar a lascar a mandioca para fazer farinha. E eis que o menino, o filho, come a mandioca. Um dos filhos, que é o Josias. E aí ele passa muito mal. Por quê? Porque essa mandioca não é assim mandioca brava. Não é só isso, é mandioca brava. É uma que se não for preparada... tem que cozinhar bastante. Ela solta uma toxina. Se fosse uma mandioca comum, ele teria talvez uma indisposição. Essa causa mais problema. E o que aconteceu? O menino passa mal. E esse mal vai seguir o trajeto até o momento mais à frente na obra que esse menino vem a óbito. Nossa. Então, a morte. Agora vamos lá. O que mais que acontece? O Chico Bento e a família seguem. Aí nós temos outra cena que é a da cabra, uma cabra solta que estava por ali. E aí o Chico Bento vai e pega a cabra. E só um detalhe que eu não comentei. Antes que você que esteja assistindo toda hora fique ouvindo, Chico Bento. O Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, ele nasceu 5 anos depois, tá? Que essa obra foi lançada. Então, primeira coisa, essa obra tem nada a ver com a Turma da Mônica. E o Chico Bento da Turma da Mônica tem nada a ver com esse personagem. Separados. Porque são de estados, inclusive, totalmente diferentes. Porque o da Mônica não tem a ver com o Nordeste, né? No caso, com o Ceará. Então, esse ponto é importante de nós fazermos a referência. Agora, vamos lá. Quando eu pego a ideia aqui, então, essa cabra, o episódio é triste porque a cabra vai ser morta, vai surgir o dono da cabra e as pessoas vão ficar só com os miúdos dela, que é a carne, a parte boa, o dono leva para ele. Bom,
Além disso, o que acontece? Essa família, então, continua o caminho. Aí nós temos a filha, uma das filhas. Aliás, tem uma menina só, o restante são homens. E nem todos são nominados, tá? Então, não temos nomes, ou os nomes vão surgindo conforme a obra se desenvolve. São 5. E aí, um filho, a filha, aliás, eles vão passar por um povoado, uma família vai gostar da menina, e a família de Chico Bento, então, decide dar a criança para essa família cuidar. Caramba. Então, temos esse desvínculo. Então, essa situação parece muito estranha. O segundo filho a não continuar com a família, né? O outro tá doente, mas ele vai seguir ainda. Ah, entendi. Por um trecho. Essa menina, nós temos que nos colocar novamente no lugar da família, que é o quê? É melhor essa menina ficar com essa família e ter vida do que sofrer. Ficar e sofrer. Essa é a forma, é o pensamento da família. Então, não há uma situação de poxa, que desumano. Não é um abandono de menor. Não é exatamente esse ponto. Bom, aí nós temos... aí segue. A obra vai nos apresentar um outro filho, que é o Manuel, que é um pouquinho mais velho. O Manuel, ele ajuda o pai ali durante o trajeto. Então, beleza, mais tarde vai ter maior relevância esse personagem. Bom, esse menino. Aí, a família vai se aproximar, então, da chegada do campo de concentração. Enquanto isso, o Pedro, que é um outro filho, some no meio daquele tanto de retirantes. Aí o nosso protagonista, Chico Bento, ele vai chegar no povoado que está ali do lado, vai procurar o delegado vai... fazer pouco caso. Inclusive, quando eles batem na porta, a mulher do delegado fala para ele pegar, não atende não, que é retirante. Eu não quero dar comida mais para ninguém. Aconteceu. Aí o Chico Bento bate de novo e fala, eu não vim a modo de pedir nada para a senhora, não. Eu quero só encontrar meu filho, quero falar com o delegado. Aí o delegado surge e abre meia porta, ele nem abre tudo, nem sai. Aí, bem hostil, né? E aí o Chico Bento é perguntado sobre as características do filho, ele fala, tem uns 12 anos, magro e tal. Aí o delegado só fala assim, criança com essas características tem família que passa e leva. Gente. Então, não vou atrás, né? Não vou me esforçar. Bom, e nisso, Chico Bento entra com a família e outros tantos retirantes no local, que é descrito como se fosse um curral. Eles passam por um lugar estreito, e aí fica nítido, e aí é descrito isso na obra, que eles são colocados dentro do campo de concentração. Então, eles chegam no campo de concentração. É surreal pensar isso, né? E em 1915, no Brasil, que a gente nem pensa que algo assim aconteceu. A gente nem conhece essa história, Isso não fosse essa obra, poucos conheceriam. Bom, enquanto tudo isso aconteceu com o Chico Bento, o que aconteceu do outro lado da história das pessoas em condição melhor? O Vicente, a seca vai agravando, e ele, muito cabeça dura, diz, só saio daqui quando a última folha do Mandacaru, a última folha do Juazeiro, o último açude secar. Quando a última folha cair e a última gota de água secar do açude. Então ele vai permanecer lá no meio do sertão. A Conceição e a Dona Inácia tomam uma decisão, vamos para Fortaleza. Elas têm dinheiro, pagam a passagem, e aí já vemos a distinção. O outro precisava da passagem dada. Não consegue. E não consegue e vai a pé. Aqui, Conceição e a avó vão de trem, chegam em Fortaleza, elas têm outra casa lá. Então, aqueles que têm condição econômica não sofrem da mesma forma. No máximo é um desagrado. Nossa, tenho que ir para a cidade, olha como é que está o sertão. O outro não, eu preciso sair do sertão porque eu não tenho nada aqui. Não tenho o que fazer. Bom, Chico Bento, então, o Vicente, em um dado momento, vai visitar Fortaleza para visitar Conceição. No tempo que eles ficaram distantes, que são semanas, a Conceição já demonstrava não ter mais não apreço, mas o desejo. E a avó ainda falou para ela, porque eu fiquei sabendo que o Vicente se envolveu, se enrabichou com outra mulher, enfim. Então, já criando ali uma separação, né? Exato. E nisso, não haverá, quando ele vai lá na cidade, é tipo a certeza do fim. Só que a autora, ela construiu os dois personagens de modo realmente contrário. A Conceição, ela é professora, então naquele tempo, para ser chamada professora, ela provavelmente fez o curso normal. Só não é colocado esse detalhe.
adora ler. Então, no primeiro capítulo, que a avó está lá rezando e tal, quando ela vai deitar, ela pega 5 livros, dos mais de 100 que ela tinha na biblioteca dela, e deixa ali do lado da cama e vai lendo alguns pedaços desses livros. Então, ela adora ler. Terceiro, a mulher altiva e decidida. Então, ela acaba não se vinculando aos outros personagens, tipo, principalmente ao Vicente. O Vicente é um cara rústico, ligado ao passado, mais tradicional. A tendência é muito a gente olhar para o Vicente e perceber assim, que ele queria uma mulher submissa e não uma mulher autônoma, como era a Conceição. Bom, a Conceição, o Vicente volta lá para o sertão, a Conceição, ela fica sabendo dos campos de concentração e já decide ir lá ajudar, como voluntária. Ajuda esse grupo com comida, roupa. Eis que quando ela está no campo de concentração, ela olha e reconhece Chico Bento. O Vicente já havia comentado com ela lá atrás sobre a venda da roupa de couro, dos bois. Eles eram de fazendas próximas. E o Chico Bento, nós vamos descobrir um fato que é importante, que é o seguinte. O seu filho, Manuel, conhecido pelo apelido de Duquinha, ele era afilhado da Conceição. Ou seja, a Conceição era a madrinha dele. Nossa. E aí, Conceição, o que acontece aqui nesse contexto? Conceição, ela vai colaborar com a família, vai lá, o pouquinho de comida que tem dá para essa família, ainda avisa, amanhã venha mais cedo, tal, porque vocês ficam mais na frente da fila, conseguem pegar direitinho tudo que tem. Bom, aí ela dá uma sugestão para o Chico Bento. Por que você não vai para São Paulo? O Chico Bento reflete. Mas não era o sonho dele, ele queria ir para o norte. Bom, a Conceição tenta argumentar. São Paulo não tem jacaré, não tem sezão, que é a malária, e não tem sezão, isso mesmo, e não tem boto. Boto ficou uma coisa... e tá lá no texto, você vai ler, você fala assim, jacaré, eu entendo, agora boto, né? Um aluno veio essa semana, hoje virou para mim e falou, professor, ela falou do boto, que o boto pode seduzir a mulher dele, engravidar a mulher dele, mais um filho. Falei, temos um ponto. Temos um ponto, então, Fica o questionamento aí. Fica essa dúvida. A reflexão. Mas por que o boto, eu quando reli a obra, fiquei pensando, realmente, por que o boto, né? Tanto problema para falar, ela vai ficar malária é um problema, jacaré talvez um medo, agora o boto, enfim, ficou lá. Fica aí a nossa crítica, né? Nós não apoiamos a botofobia, então fica essa reflexão, né? Quanto à Conceição. Aí o que acontece com a Conceição, pessoal? Ela vem com um segundo par de argumentos, que aí faz mais sentido, quer dizer, São Paulo, o pessoal vai lá e fica rico. Então temos essa questão, que é o mesmo argumento... Que era o motivo dele ir para o norte. E São Paulo é mencionado o café, o crescimento da cidade, e ela ainda fala assim, vocês ficam ricos lá, depois vocês voltam, podem voltar, passear, enfim, só que ricos. Então, São Paulo tinha essa mística já de vai para se enriquecer. E São Paulo está no período do café com leite, né? Que, mais uma vez, conteúdo do Paz-3. Isso, que é justamente a República Velha. Então, faz todo sentido ter essa obra, faz a menção a alguns pontos importantes. Então, o ciclo da borracha, o café, que aí já conecta a questão da obra do Portinari, dentro das visuais. Ciclos econômicos. Que tem essas duas obras, né? Exatamente. E aí nós podemos colocar 2 ciclos econômicos, o café e o seringal, que está aí dentro do contexto das primeiras décadas do Brasil. E temos aqui um retirante que está pensando, ou sendo mencionada, exatamente as duas referências. Bom, agora, o que nós temos que observar? A Conceição ficou batendo na tecla com a Cordulina, que é a esposa do Chico Bento, sobre o seguinte, e o Duquinha? Deixa o Duquinha comigo. Minha família vai ceder o Duquinha, que gosta da madrinha, para que ele fique com ela. Que é, de novo, mais um filho que vai ser cedido para outra, para uma família, né? Que vai ter uma situação aí de poder dar melhores condições. Melhor. Bom, nisso Josias vai morrer, porque ele estava, né, com aquela intoxicação. Vamos lembrar que a obra ela não passa durante anos, ela passa durante meses, semanas, então faz sentido algumas coisas irem acontecendo dentro de curto espaço de tempo.
A Conceição, convencendo o Chico Bento a ir para São Paulo, ela o convence dizendo, eu vou pagar sua passagem, então a passagem para São Paulo. Aí ela vai procurar o bispo, o arcebispo, pessoas importantes para poder tirá-los ali do campo de concentração. Nisso, você tem o Duquinha ficando com a madrinha, o Chico Bento, a esposa, e outro filho indo para o navio. E dentro dessa situação, nós temos a ideia do Chico Bento, o navio, indo para São Paulo, só que ele acaba não indo para São Paulo. Ele olha para a terra, olha para o sertão e pensa, aqui é o meu lugar. Então... Não consegue ir. Não consegue ir. Nisso, temos a volta das chuvas. A chuva, ela tem um curto espaço de esperança, mas para o pobre é a incerteza, apesar de um momento de satisfação. É um alívio, mas sem respostas. Sem respostas. E essas famílias, a maioria volta para o sertão. Para o rico, eu volto para aquele lugar que é meu. Então, a Dona Inácia e a Conceição voltam para a fazenda. É um momento de certezas, né? Tá tudo bem, tá tudo estável. Exatamente. E nisso, vai o Duquinha junto. Beleza. A Conceição não tem mais um vínculo com o Vicente, que eu já mencionei. E a obra começou com a Conceição lendo livros, no final do capítulo 1, e a Dona Inácia rezando para São José. O último capítulo se inicia com Dona Inácia voltando da missa, com um terço na mão, religiosidade, e a neta lendo um livro na sala. Ou seja, tudo voltou ao normal. Para quem tem as condições melhores, é um ciclo aliás, é um ciclo, é uma situação que você vê que não muda, apesar das questões de problema ou não. E nisso, a Conceição está lendo o livro, a Dona Inácia fala, que isso, lendo o livro hoje, dia de missa, na hora da missa? Ela fala, vó, é final de semana, domingo, dia de descansar a cabeça. Ela fala, mas que livro é esse? Deixa eu ver. Aí pega o livro, fala, eu não sei ler francês, o que está aqui? Aí já mostra que a menina sabe ler francês, então mais um fator da sua educação. E ela fala, isso aqui não é um romance, isso aqui é um livro teórico. Ela fala, mas trata de quê? Aí a menina, de coisas femininas, maternidade, liberdade. Aí a avó fala, isso não é coisa de mulher ler. Já mostra o feminismo e o preconceito, né? Isso, a ideia tradicional e a progressista. E aí nisso, a avó vira e fala, na minha época, era o padre que dizia o romance que a gente tinha que ler. Então você vê essa visão do passado, conflito geracional, e dentro disso eu posso conectar, por exemplo, com a obra do Kafka, que tem a Próxima Aldeia, que mostra o conflito geracional. Do avô com o neto, né? Que seria aquele que nos transmite conhecimento, mas na verdade é o avô mencionando que é o jovem e o velho. Como que o velho e o jovem reagem diante da mesma situação. Bom, aí vai ter uma passagem que ela vai reencontrar o Vicente, nada demais, começa a conversar, tem um grupo de pessoas, aí ela conversa com o dentista, a Conceição, e ela fala sobre... Ele pergunta sobre amor, relacionamento, e ela fala que o amor é uma coisa difícil, que não se encontra, que não existe. Ela solta uma série de questões, o Vicente vai se afastando dela fisicamente ali naquele espaço, quase simbolizando o distanciamento que os dois têm, de fato. E ela, o Duquinha chega, madrinha, e a abraça. Então surge um outro sentimento, que não é o amor conjugal com o homem, mas a ideia do amor quase maternal por aquele menino. Então, ela como responsável dele nesse momento. Então, a obra 15, você tem muitas perdas para o Chico Bento, você tem muitas nuances entre as diferenças sociais, e nós temos muito a questão de como a família ela vai se desfazendo. Então, talvez se nós tivéssemos outra obra do Portinari, que fosse Os Retirantes, que tem um dos quadros que tem a morte de uma criança, também faria muito sentido na construção da vida sofrida dessas pessoas no sertão. Eu confesso que esse enredo me lembrou muito Vidas Secas. A similaridade, assim, do sofrimento envolvendo a seca nordestina. Porque junto tem a ver com a o morte. Retirante. Exatamente. Porque Vidas Secas é de 37, é posterior. Entendi. E tivemos o Vidas Secas é porque ele é
Como eu falei, a Raquel de Queiroz fazia tempo que não caía em provas. E já Vidas Secas, a maioria caiu bastante, sempre caiu em muitos bem vestibulares. Conhecido, né? É mais conhecido, talvez, para gerações caiu no mais meu atuais. passo. Aí, tá vendo? E é uma obra que é recorrente, já caiu na FUVEST, já caiu na UFO, já caiu no vestibular tradicional da UNB. Então, é uma obra que teve um período, nos últimos 15 anos, que caiu bastante. De alta. E a Raquel de Queiroz, há muito tempo, não era cobrada. Então, agora, como eu falei no começo, ela vem sendo recuperada e está em 2 vestibulares muito grandes, que é o PAS e a Unicamp. A FUVEST. A FUVEST. Então, o texto dela é muito forte. Ainda mais, voltando ao fato, ela escreveu com 19 anos. É bem E ela pode ter muito a ver com a Conceição. Mulher independente, estudada, que tem autonomia quanto às suas decisões. Muito legal. Uma obra bem densa, né? Bem densa. E essa ideia do ciclo do retirante é algo que é recorrente na literatura brasileira. Nós temos aí Vidas Secas, que você mencionou, A Bagaceira, nós temos aqui o 15, nós temos depois, na terceira fase modernista, Morte e Vida Severina. Verdade. Então, a ideia do retirante, a ideia do sofrimento, a ideia do sertão permeia ali é a algo que literatura está brasileira. presente em muitas obras da literatura da segunda e terceira fases modernistas. Legal. Então, uma obra bem densa, mas uma análise muito bem feita. Obrigada, Yuri. Muito obrigado e espero que vocês tenham, obviamente, aproveitado. E qualquer dúvida, manda pra gente. É isso. Até o próximo episódio, pessoal.